Boa noite. Meu grupo vai estar falando sobre extinção de contratos, né? E eu fiquei responsável por falar o conceito. Bom, todo mundo sabe que os contratos são de suma importância para que os indivíduos possam pactuar, né? Tanto o contrato falado quanto o contrato escrito, todos os tipos de contratos são muito importantes hoje em dia. Só que nenhum contrato é perpétuo, ou seja, nenhum contrato ele vai durar para sempre. Ele vai ter um tempo que ele irá extinguir. Por isso que tem a extinção do contrato. Bem, como que ele se extingue? O contrato ele se extingue quando aquilo que foi acordado é cumprido. Porém, existem N coisas que podem extinguir um contrato também. Por exemplo, tem a resolução, resilição e rescisão. Mas que aí a Bianca vai explicar um pouquinho para vocês mais sobre o conceito e vocês. Bem, a matéria sobre a extinção dos contratos encontra-se nos artigos 472 ao 480 do Código Civil. O contrato, mesmo chegando ao fim, não abandona seus princípios basilares, como é o caso da boa-fé, que continua vivente no contrato mesmo quando ele chega ao fim. Artigo 422 do Código Civil. Caso esse princípio seja desrespeitado, mesmo o contrato estando já extinto, surgirá a coação do artigo 187. Ou seja, quem abusa ou viola do direito deve responder por responsabilidade pós-contratual. Agora a palavra está com o meu colega Caleb. Bom, pessoal, eu vou falar sobre a extinção de contrato. Um fim do contrato se dá de várias formas. Eu vou expor algumas para vocês e os meus queridos colegas vão mencionar outras, ok? Eu vou falar sobre a forma normal. Chamamos de extinção normal quando segundo as normas queridas, celebra um contrato, ou seja, quando o contrato é cumprido. Quando certa parte cumpre a parte e a outra parte cumpre a incumbência. Tem por assim, então, finalizado um contrato. Lembro também que prazo também é uma forma de finalização normal do contrato. Por exemplo, quando o contrato tem um prazo de 2 anos, se decorreu esse tempo e o contrato foi finalizado, pois foi cumprido aquilo que foi estabelecido e acordado lá atrás. Sobre a extinção pré-contratual, acontece com o contrato já em vigência, porém pode ser que antes disso tenha acontecido alguns defeitos, ou seja, o contrato está em seu vigor, está em sua vigência, só que lá atrás, quando as partes negociavam, pode ter acontecido alguns defeitos, onde esses defeitos chamamos de vícios da negociação, são causas da nulidade e da anulabilidade, onde encontra-se nos artigos 166 e 171 do Código Civil. Então, esses casos de negociação são nulos e anuláveis. Tudo isso está na fase pré-contratual do contrato, porém, a gente só vê os efeitos disso com o contrato já em vigência. Alguns exemplos são erro, coação, estado de perigo, estado de lesão, fraude contra credores, entre outros. O arrependimento ele se dá por uma das partes do contrato somente, ou seja, unilateral. Só que essa única parte do contrato não tem o poder de romper esse vínculo, porque só pode ser dissolvido da mesma forma que foi feito, ou seja, com um acordo de vontades. Então as duas partes têm que querer romper o contrato para se dar assim então finalizado e extinto o contrato. Bom, além das modalidades já expostas de extinção de contratos, temos também as modalidades que se dão por fatos posteriores à celebração contratual, como, por exemplo, a resolução e a resilição. A resolução é um ato que se dá por vontade das partes e possui 3 efeitos. O primeiro efeito é a desconstituição do negócio jurídico. A resolução desfaz a eficácia do contrato, os direitos e as obrigações assumidas, mas não a sua existência. Já o segundo efeito é restituir as partes ao status quo ante, ou seja, impõe-se a restituição de tudo que as partes receberam uma da outra. E o terceiro efeito é que, quando provada a culpa de uma das partes, a parte prejudicada tem o direito de obter indenização pelos danos advindos da resolução. Dentro das resoluções contratuais, temos os casos de inexecução com dolo ou por culpa do devedor, nos quais a parte lesada pode pedir pela resolução do contrato, com perdas e danos, o que está garantido pelo artigo 475 do Código Civil. Assim como também
temos as inexecuções sem dolo ou culpa do devedor, que se dá por resolução do contrato sem perdas e danos, como nos casos fortuitos, imprevisíveis, e de força maior previsíveis, mas inevitáveis, dispostos no artigo 393, parágrafo único do Código Civil. A resilição, assim como a resolução, se dá por vontade de uma ou mais das partes do contrato, podendo ela ser unilateral, por meio da denúncia, ou bilateral, pelo distrato, e podem ser realizadas quando admitidas no dispositivo legal. Porém, diferente da resolução, que seu efeito extingue a eficácia do contrato, tanto passada quanto futura, a resilição apenas evita a progressão da eficácia no contrato. A resilição unilateral pode ser expressa ou implícita. A expressa é quando a lei define a possibilidade de denunciar o vínculo contratual, extinguindo-o. Já a implícita se dá em todo contrato por tempo indeterminado, uma vez que ninguém é obrigado a se manter indeterminadamente vinculado ao contrato. E temos ainda a modalidade de extinção contratual por morte do devedor, que se dá através da cessação contratual, a qual é permitida somente nos contratos personalíssimos. Bom, eu vou falar agora sobre a medida provisória número 927, que foi editada pelo governo federal e que tem por objetivo manter e preservar os empregos diante do estado de calamidade pública que foi reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020, em virtude da pandemia do Covid-19. Com a pandemia do Covid-19 que está assolando o mundo inteiro, a recomendação principal da Organização Mundial da Saúde é o isolamento social. E as empresas que oferecem serviços e atividades não essenciais tiveram que paralisar as suas atividades, exceto aquelas que conseguiram se adaptar à modalidade de atendimento remoto. Levando em consideração essa estagnação real que nós estamos presenciando com a pandemia do Covid-19, vemos que as empresas não conseguem trabalhar, aquelas que não oferecem serviços e atividades essenciais. Então, foi muito importante que fosse observado uma possível flexibilização nos contratos de trabalho, mas, é claro, respeitando os direitos do empregado que estão previstos na Constituição Federal de 1988, os direitos fundamentais dos trabalhadores. Caso os empregadores não resistam a toda essa paralisação, não consigam manter suas atividades financeiras, foi possibilitado que eles possam romper os contratos com os trabalhadores. Mas a discussão atual é qual modalidade seria essa de rompimento e extinção dos contratos. A modalidade ideal para o rompimento e extinção desses contratos seria uma modalidade que permitisse aos trabalhadores o recebimento das verbas rescisórias e que possibilitasse também ao empregador o cumprimento das suas obrigações financeiras. Os artigos 501 e 502 da CLT falam sobre a extinção dos contratos por motivo de força maior. E a MP número 927, em seu artigo 1º, parágrafo único, reconheceu o Covid-19 como motivo de força maior para os fins trabalhistas a que se destina. Mas, diante de toda essa situação inédita, é muito importante que se tenha muita cautela e que ponderemos bastante, né, por se tratar de uma situação inédita e muito delicada. Oi, gente, boa tarde. Vamos lá, direto ao ponto. Cumpre salientar que na doutrina há uma discussão sobre a recepção ou não do artigo 502 da CLT. Isso porque esse artigo ele prevê a redução das verbas rescisórias pela metade em caso de força maior, e ele é anterior à Constituição Federal de 1988. Ele impede a redutibilidade salarial dos trabalhadores urbanos e rurais, e ele está lá no artigo 7º, inciso 6º da Constituição de 88. Além disso, esse artigo ele condiciona a aplicação do motivo de força maior à extinção da empresa. No cenário atual da pandemia, essa hipótese ela poderia ser facilmente aplicada
aos estabelecimentos que, embora estejam funcionando, não conseguiram resistir à redução das vendas e não lhe restem outra alternativa a não ser extinguir a empresa. Já aquelas empresas que estão paralisadas totalmente por determinação do governo estadual ou governo municipal, ou que estão paralisadas parcialmente, não se deve aplicar a extinção contratual por motivo de força maior. E caso haja uma demanda judicial acerca do tema, existe um risco de que o judiciário ele entenda que o caso concreto não se enquadra na hipótese de força maior. E se o empregador entender que realmente está enquadrado nessa hipótese e resolver correr o risco de tal decisão, os empregados eles terão direito a metade das verbas rescisórias, com exceção do aviso prévio, já que era uma situação imprevisível, e tudo isso conforme o artigo 502, inciso 2 da CLT. E diante de todo o exposto, o que é possível prever neste momento é que o volume das demandas judiciais tendem a aumentar, principalmente na área trabalhista, não só durante o estado de calamidade pública, mas também posteriormente, diante do provável aumento no desemprego do país, né? Então, portanto, é recomendável que haja um planejamento das empresas para a tomada de decisões nesse período e, se possível, um auxílio de um advogado especializado na área. Bem, é isso, galera. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Renata. Bom, eu tô aqui para fazer um breve resumo sobre tudo que foi abordado no nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham compreendido, porque o nosso intuito era passar um trabalho, uma apresentação que fosse bastante sucinta, bastante esclarecedora, e eu espero que a gente tenha obtido êxito nessa parte. Extinção de contrato foi um tema que a gente não pensou duas vezes em escolher, porque é um tema que abrange um N de opções, um leque de opções, e a gente falou sobre algumas modalidades, né, que eu vou falar para vocês, que são quitação, denunciação, revogação, arrependimento, distrato ou resilição bilateral, rescisão do contrato e cessação. A depender da forma que se entende, poderá gerar a extinção de contratos, ou seja, a gente fala sobre a nulidade e anulabilidade e sua repercussão. A gente procura deixar essa temática bem clara no nosso trabalho, porque a gente vê que há uma confusão por conta das nomenclaturas presentes na matéria desse fruto do nosso presente trabalho. Como, por exemplo, a diferença que existe entre resolução e resilição de contrato. A gente também aborda sobre a diferença vital quanto ao inadimplemento absoluto e relativo, o adimplemento ruim antecipado. Por conta do adimplemento vir a ser uma espécie de extinção natural do contrato pela via da quitação, a contrário senso é importante tratar sobre a modalidade de inadimplemento e suas consequências e efeitos no contrato. A gente também continua abordando, né, no decorrer do trabalho, de uma forma rasa, sobre a diferença espécie e modalidade de extinção de contrato, tal qual apresentada por meio dos resgates, né, procurando deixar claro a título de conhecimento o conceito apresentado, apesar de uma modalidade menos expressiva diante das que foram abordadas. Mas a gente tentou juntar todos, né, e deixar bem claro a diferença de cada um para que não haja confusão. A gente falou sobre as noções gerais, modalidades de extinção de contrato, diferença entre nulidade e anulabilidade do contrato, suas causas e efeitos, diferença existente entre institutos como a resilição e resolução do contrato, diferença entre as modalidades de inadimplemento, e apresentamos também a modalidade menos expressiva conhecida como resgate. Bom, a gente procurou fazer um trabalho bem objetivo, um trabalho que fosse bem explicativo. Então, a gente espera que a gente tenha obtido êxito, né, em todo o trabalho, na verdade, porque a gente buscou ser bem claros e espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, né, apesar de ser bastante corrido, né, por conta do nosso dia a dia, mas foi feito com muito carinho. É isso aí, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido. Espero que todos tenham gostado e que tenha sido um trabalho esclarecedor, porque é isso que a gente busca aqui. Um beijo, tchau, tchau.
tudo bem, pessoal?